Hoje eu vou te contar como que eu construí o meu cajado da Fern com esses LEDs, que é tipo literalmente um holograma, um ventilador holograma bem na ponta, com impressão 3D e adaptação eletrônica para conseguir fazer esse ventilador funcionar junto dentro de uma estrutura que não vai na tomada, somente com baterias. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há mais de 6 anos e uma das minhas grandes paixões é animes e eletrônica. Então, por que não juntar as duas coisas em um projeto muito especial, principalmente trazendo aí elementos de um anime que eu amo tanto e que recentemente lançou segunda temporada. Se você quer aprender a fazer exatamente esse tipo de coisa ou gosta de assistir esse tipo de construção, já me segue por aqui, porque nesse canal tem muito vídeo tutorial e eu garanto para vocês que durante esse ano de 2026 eu pretendo fazer vários projetos com elementos de props ou cosplays, coisas envolvendo aí eletrônica e universo geek, porque são duas coisas que eu amo muito. Inclusive já me segue aqui porque ainda em 2026 eu vou pro Japão e vou fazer vlogs incríveis para vocês mostrando todas as tecnologias que eu tô encontrando. Bora então começar pela lista de materiais para você entender o que eu utilizei para fazer esse cajado. Começando pela parte principal, que é o LED fan de 42 centímetros. Eu comprei esse ventilador de LEDs no AliExpress, ele vem todo pronto, você não precisa programar ele, e o próprio ventilador já vem com um software onde você consegue colocar imagens ou vídeos de até 30 minutos. Para colocar as imagens, eu segui o próprio tutorial que veio junto com o ventilador. As partes do software ainda tá meio em chinês, então algumas coisas você tem que meio que adivinhar que precisa ser clicado, mas não é nada muito complexo não, tá? Só precisa prestar atenção de na hora que você for fazer a compra, você comprar um modelo que tenha 12 volts. Toda a construção do circuito eletrônico eu vou fazer baseado nisso depois, tá? O LED fan, ele já vai vir com uma fontezinha para você conectar na tomada, mas a gente vai remover essa fonte para colocar as baterias. Você vai precisar, claro, alguns fios, mas pode ser algum fio reciclado que você tirou de dentro de algum eletrônico, ou que você abriu algum fio de alguma fonte antiga, você pode utilizar também. Eu tava com um pouco de pressa para finalizar esse projeto e por aqui eu acabei utilizando baterias de lipo, que eu já tinha disponível aqui em outros projetos que normalmente eu faço com essas baterias. Mas logo depois que eu finalizei o projeto, eu tive bastante dificuldade com essas baterias, então eu já vou te fazer uma recomendação diferente, baseada em uma conversa que eu tive com uma outra cosplayer no Instagram, que me sugeriu utilizar baterias de 12 volts que ela comprou prontas no Mercado Livre. Eu pretendo fazer as modificações das baterias do meu cajado assim que eu voltar do Japão. Então se você for fazer esse circuito do zero, vai com essa bateria e não com as que eu usei por aqui, tá? Conta das baterias de lipo que eu utilizei 3 baterias, eu precisava manter a tensão estável na saída e manter também a tensão em 12 volts. Por isso também eu utilizei um boost de tensão, que já tem vídeo aqui no canal mostrando como utilizar. Mas como eu falei antes, o melhor mesmo é você utilizar as baterias de 12 volts e não esse modelo que eu utilizei junto com o boost de tensão, tá bom? O Poga-Pin é um conector muito legal, muito especial. Se você observar em vários produtos mesmo, você vai identificar esse tipo de conexão aqui. E dependendo do isolamento que você fizer no seu case, ela vai inclusive ficar à prova d'água. E pra gente ligar e desligar o circuito, eu tô utilizando um push button desses bem simplesinhos que provavelmente você tem por aí também. Pensando um pouquinho, eu acredito que você vai conseguir entender como encaixar isso em várias props diferentes. Agora eu vou te mostrar como que eu fiz a parte eletrônica, porque eu substituí a fonte que veio junto com o ventilador por uma conexão que eu conseguisse utilizar os Poga-Pins. Eu comecei abrindo a estrutura do ventilador, só essa parte aqui de baixo, e assim como todo bom engenheiro, eu dei aquela analisada e consegui fazer como se fosse uma engenharia reversa aqui, conseguindo identificar certinho com o meu multímetro aonde estava o polo positivo e o polo negativo dessa fonte. Então, quando eu identifiquei, eu soldei 2 fios, e esses fios eu fiz a conexão direto nos Poga-Pins. Então agora, ao invés de utilizar a minha fonte, eu consigo energizar os Poga-Pins para conseguir ligar o ventilador. Agora vamos para a parte das baterias. Eu comecei cortando o fio amarelo central e deixando apenas os fios vermelho e preto. Vermelho para o positivo, preto para o negativo, e fiz uma ligação em série. As saídas positiva da primeira bateria e negativa da última bateria eu conectei no meu boost de tensão. Cada uma das minhas baterias tem 3.7 volts, totalizando 11.1 volts, mas depois do boost de tensão ele se transforma em 12 volts.
toda essa eletrônica poderia ter sido substituída por uma bateria de 12 volts. O link vai estar aqui na descrição também. Continuando o circuito, eu fiz uma abertura no polo negativo, adicionei o meu botão e na saída do boost de tensão eu fiz a conexão direto no pogo pin. E esse foi o circuito que eu utilizei para fazer o ventilador funcionar com baterias. Então agora que você tem a base da eletrônica, eu vou te mostrar como que eu fiz a estrutura do cajado. Todo o cajado foi impresso em 3D e eu utilizei uma Bambolab H2D para fazer isso. Essa, sem dúvidas, é a melhor impressora que eu já utilizei até hoje, principalmente para fazer projetos grandes como esse daqui. A Bambolab H2D é uma impressora sensacional, principalmente se você quer trabalhar com o desenvolvimento de peças como essas e quer fazer uma produção mais constante e também mais profissional. Uma das grandes vantagens de utilizar a Bambolab H2D para peças grandes como essa é porque ela tem uma maior estabilidade em cima da impressão. Então ela vai manter a precisão desde a camada 0 até a última camada. Isso é um grande diferencial dela, incluindo a comparação dela com outras impressoras da própria Bambolab. A Bambolab H2D ela é uma impressora profissional, então ela tem uma estabilidade muito maior em peças maiores, além de você conseguir trabalhar com vários materiais diferentes. O modelo que eu utilizei para o cajado eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ele é um modelo pago, mas eu não imprimi exatamente como ele veio, eu tive que modificar algumas peças. Eu acabei dividindo o cajado bem no meio e essa parte central do cajado foi onde eu decidi acoplar a eletrônica. Todas as peças acima da metade do cajado eu tive que fazer um furo central para conseguir passar os fios. Nessa parte central eu construí uma espécie de uma gavetinha que eu tive que fazer alguns testes, ela não deu certo de primeira porque eu acabei modelando uma coisa que realmente não era muito funcional ali de primeira. E na ponta do cajado eu tive que fazer um mecanismo que eu conseguisse encaixar o ventilador, mas que ele ficasse posicionado bem em cima do cajado e não ficasse de forma lateral. Por isso eu pensei nessa peça aqui, onde parte da peça fica para dentro do cajado e parte da peça fica conectado no ventilador. Essa peça em específico não fui eu quem modelei, quem modelou foi a Bianca. A Bianca é parte aqui da nossa comunidade e ela sempre me ajuda em vários projetos. Ela fez a modelagem dessa peça e já colocou os ímãs que eu precisava utilizar para fazer essa conexão junto com essa abertura aqui dos pogo pins. Depois foi só conectar a eletrônica toda dentro do cajado e isso até foi bastante complicadinho porque o espaço que eu deixei ali naquela gavetinha eu acho que não foi suficiente. Eu poderia ter aproveitado um pouquinho mais aquele espaço ali. Mas no final eu apertei tudo bem apertadinho e coube. Quem me ajudou a dar o glow up final mesmo no meu cajado foi a Beth. A Beth é minha cunhada, ela trabalha com produção de props para cosplay. Ela também é costureira e faz cosplays maravilhosos. Ela já aproveitou para me emprestar o cosplay que ela tem da Fern, que ela mesma construiu do zero. Eu pedi um help para ela porque ela é profissional nesse negócio de cosplay, então ela me maquiou e me vestiu completamente como a Fern. Muito legal a experiência porque fazia anos que eu não fazia cosplay. Anos atrás, quando eu fiz o meu último cosplay, eu fiz de uma maneira bem, tipo, caseira, assim, né? Não foi uma super produção como essa. Depois a gente pretendia fazer um ensaio com algumas fotos muito legais aqui em uma igreja da cidade. Na frente da igreja é uma praça muito bonita, que tem uma estética bem legal, tanto de árvores quanto da própria arquitetura da igreja, que eu acho que ficariam lindas para esse cenário super fantasioso e de aventuras. Infelizmente, começou uma chuva absurda exatamente na hora que a gente saiu para fazer essas fotos. Então, não saiu exatamente como eu planejava, a gente conseguiu fazer só alguns vídeos desse momento, tiramos algumas fotos também, mas assim que eu voltar pro Brasil, eu vou fazer novamente esse ensaio, vou fazer também as alterações que eu quero no cajado e a gente vai repetir essa experiência e quem sabe conseguir registrar ainda mais esse momento. Eu espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado a entender como trazer um pouquinho mais de eletrônica para peças de cosplay. Se você está pensando em utilizar exatamente esse mesmo LED fan com essa eletrônica ou uma eletrônica parecida, quer ajuda, quer fazer mais perguntas, escreve aqui para mim nos comentários e principalmente dá opiniões de quais props ou quais cosplays daria para encaixar alguma coisa com esse tipo de LED fan. Se ficou qualquer dúvida, pode fazer as perguntas para mim aqui ou no meu Instagram, que vai ser um prazer te ajudar a colocar mais eletrônica no seu cosplay também. Se você já fez algum cosplay envolvendo eletrônica ou se você pretende fazer, quando postar a foto, me marca porque eu quero muito ver. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!